Fala galera, meu nome é Luan e eu quero falar com você sobre o cuidado de Deus. Todos acreditam que Deus cuida de nós, mas como Ele pode cuidar de todas as pessoas ao mesmo tempo? A Bíblia responde isso para nós, então aguenta aí que hoje eu quero compartilhar com você um conselho. O Salmo 139 é um dos textos mais bonitos das Escrituras. Durante todo este salmo, vemos alguns atributos de Deus que revelam para nós como Ele cuida de todas as coisas. Se você olhar para o texto, verá que os 6 primeiros versos falam sobre a onisciência de Deus. Isso significa que Deus sabe de todas as coisas e cuida de nós através desse saber infinito. Nunca existiu e nem vai existir alguém que possua a sabedoria de Deus. É por isso que o texto começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus é capaz de enxergar o mais íntimo do nosso coração. Ele sabe absolutamente tudo sobre a nossa vida. E o Salmo revela que este conhecimento de Deus é tão magnífico que é algo maravilhoso demais para nós. Não há como duvidar que alguém que tem a capacidade de enxergar o mais íntimo do nosso coração pode cuidar de cada mínimo detalhe da nossa vida. Mas o texto também mostra, do verso 7 até o 12, que Deus está em todos os lugares. Isso é a onipresença de Deus. É difícil compreender como Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a lembrança que precisamos ter é que nós temos uma mente finita e nós estamos falando de um Deus que é infinito. Portanto, Ele consegue estar em todos os lugares. Em qualquer lugar que imaginarmos, Deus está, porque foi Ele quem criou todas as coisas. O salmista reconhecia o seu pecado e por isso ele apresenta a ideia de fugir da presença de Deus. Mas ele também revela que não há como fugir dele. Ele diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E o interessante é que há duas coisas que demonstram o cuidado de Deus com a nossa vida em estar em todos os lugares. A primeira coisa é que Deus é luz e que não há trevas que possam nos encobrir. E a segunda coisa é que Deus nos guia com a própria mão. Isso significa que Ele cuida de nós para não nos deixar cair. E por fim, do verso 13 até o final do texto, vemos um cuidado poderoso de Deus. Isso é a sua onipotência. Deus nos conhecia mesmo antes de nascermos. E o texto mostra que foi Ele quem nos moldou, como quem tem a linha e o tecido na mão e costura algo perfeitamente. A grandeza e o poder de Deus são atributos tão admiráveis que não há como duvidarmos que Ele é capaz de cuidar de todas as coisas ao mesmo tempo. Porque Ele é o único que sabe de todas elas, que está em todos os lugares e que foi poderoso para criar todas as coisas e demonstrar o seu cuidado em cada uma delas. Portanto, o meu conselho é: se achegue a este Deus, porque Ele cuida de nós e Ele provou isso quando enviou Jesus Cristo para morrer na cruz e pagar a dívida que tínhamos com Ele. Sabendo de todas as coisas, Ele sabia que precisávamos de um Redentor. Estando em todos os lugares, esteve entre nós como homem e em seu poder ressuscitou para nos conceder a vida eterna. Deus cuida de nós. Que Ele assim nos abençoe.